Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Ó, o pessoal de Fortaleza chegando na live. Muito boa noite a Júlia Pescados. Boa noite a todos vocês. É um prazer mais uma vez estar aqui para levar informação para a nossa comunidade. Hoje vamos receber uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa, a doutora Ana Lúcia Langer, pediatra, especialista com muitos anos em doenças neuromusculares, em especial a AME, atrofia muscular espinhal, a distrofia de Duchenne. Ela é uma companheira aí engajada na luta pelos direitos dos portadores de deficiência e sempre esteve com a gente aí desde quando surgiu a Unidos, antes mesmo de criar a Unidos, na luta, né, para que os portadores da AME em especial, que é o nosso caso, tivessem acesso a tratamentos, né? Foi uma das primeiras médicas do país a prescrever o Spinraza, né, que é o nosso primeiro medicamento aprovado para a doença no mundo, né, e o primeiro aprovado no Brasil. Então a doutora Ana Lúcia, eu posso dizer que ela ajudou a abrir as portas do tratamento no país, né? Ela foi a médica prescritora do remédio do meu filho também e de muitos outros que nós indicamos, né? Participou dos nossos eventos, participou da nossa exposição em Brasília com material. Só não participou esse ano porque não pôde acontecer a exposição, mas no próximo ano estaremos lá e com certeza teremos materialzinho dela lá também. Então vai ser um prazer receber a doutora Ana Lúcia e compartilhar com vocês toda a experiência delas. Ela já entrou, a doutora Ana Lúcia, eu vou aguardar a doutora Ana Lúcia entrar com a gente aqui. Já está conectando. Já estou. Olá, doutora, boa noite. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo. Eu costumo encontrar a senhora pessoalmente quando a gente vai nos eventos, mas agora, devido à situação, o nosso evento tem que ser por aqui, né, doutora? Pois é, menino, só que eu já vou te avisando. Eu, como tecnologia, aí já vou sofrer, viu? É, né? Não, mas fica tranquila. Só do pessoal conhecer um pouquinho da sua experiência já é um grande ganho. Eu queria agradecer a senhora mais uma vez por estar com a gente, né? Sempre quando a gente, nos nossos eventos, quando a gente precisa de material, a senhora está sempre pronta a nos ajudar, né? Assim, é um Renato, é um prazer. prazer. Oi? É um prazer. A A luta gente é fica. nossa. Ah, com certeza. Eu estava até falando com o pessoal aqui antes mesmo da senhora entrar, que a senhora é muito engajada na luta, né? Pelo acesso a tratamentos também, tem uma mente muito aberta, vai atrás de informação, assim, é uma pena assim que às vezes o diagnóstico emperra um pouquinho ali no começo, porque assim, infelizmente muitos pediatras não buscam informação a fundo. Seria bom que a grande maioria tivesse metade da sua vontade de lutar e de ver melhorias nas doenças, né? Renato, isso vai ser um tema muito interessante para a nossa live de hoje, não? Com certeza, com certeza. Então, pessoal, com vocês a doutora Ana Lúcia Langer. Doutora, se quiser se apresentar, fica à vontade, pode iniciar do jeito que a senhora achar conveniente. Renato, deixa eu só fazer um teste antes da gente começar. Eu vou Vamos lá. mostrar um slide do computador, vê se aparece, por favor. Senão a gente vai só na falação. Acho que não dá, não, né? Aparece sim. Se a senhora quiser Mas é aproximar o ruim, né? celular. Isso, aparece sim. Mas é ficar ruim, né? Olha, eu tô vendo ele nítido, né? A gente vê ele um pouquinho ao contrário, mas assim, a minha visão dele é nítida. Vou tentar deitar um pouquinho, só um segundinho.
Tá Desculpa, joia. pessoal, é que assim, a doutora aqui não é ótima de tecnologia. Então, deixa eu ver se melhora um pouquinho. Eu acho que Acho que naquela não. posição estava melhor. Era melhor? Estava melhor. Estava melhor. É que a doutora ela quer explicar, mas ela quer mostrar imagens também, o É que é melhor legal para as mostrar. pessoas entenderem melhor. Assim tá, Sim. e assim tá ótimo essa posição. Tá bom, eu vou tentar mostrar alguma coisa, Tudo bem. tá? Mas vamos começar, tá? Vamos lá. Então, pessoal, Renato, você vai ficar assim online sempre comigo, porque assim, a minha ideia é começar a falar e vocês vão me interrompendo na medida do possível e o que for interessante a gente discute, porque eu acho que tem muita coisa para ser discutido, né? E Combinado. assim, como eu vou explicar um pouco a fisiopatologia da AME, eu não sei exatamente qual que é o nosso público-alvo, mas como é uma doença rara, eu acho importante que as pessoas conheçam a doença, Não, né? com certeza. E aí, A maioria que eu vejo aqui participando são assim, tem alguns especialistas, mais familiares. Então, mais ou menos o que a senhora costuma fazer nos eventos, fique à vontade, tá? Eu vou ficar aqui, né? É que se eu sair, a live cai. Então, eu vou ficar aqui quietinho e então aprendendo também fica com a aqui, que eu senhora. fico olhando para cá. Já tem alguém escrevendo que dá para ver direitinho. Então, eu vou mostrando, assim, que a minha tecnologia não dá para compartilhar a tela com o Instagram. Então, eu vou No mostrando na Instagram não medida do dá. possível, Tudo tá? bem. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, o que é o neurônio motor, na verdade, né? Ou talvez qual é o neurônio motor que está cometido na AME? Então, gente, eu vou tentar mostrar. Opa, peraí, gente, se não der certo aqui, vocês me ajudam. Calma lá. Só um segundinho. Acho que até o fim da aula eu me acerto. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos Não, não aprender deu, não foi. juntos. Até o fim da aula. Né, não vai dar, não. Ai, gente, desculpa. A doutora está organizando a posição do computador. Eu ia tentar virar o computador, mas eu acho que não vai dar para ficar mostrando muito. Um bonequinho. E vocês estão vendo que tem um neurônio motor que tem, saindo do corno anterior da medula óssea, a gente tem um corpo de um neurônio. E esse é o segundo neurônio motor. E ele vai até o músculo. Então, o que é o neurônio motor que está afetado na minha doença AME? Ou o segundo neurônio, que ele é conhecido, ou o neurônio motor inferior, que é que é o que vai a ser acometido na AME. Então, o que acontece quando eu tenho um acometimento dos neurônios motores? Então, eu tenho um neurônio que ele está estimulando um músculo e esse neurônio, de repente, ele morre. Acontece alguma coisa com ele, ele vai morrer. Então, o músculo que é inervado, ele vai ficar molinho, ele vai ficar hipotônico, ele vai ficando atrofiado, ele vai ficando cada vez mais fraco e aí eu vou perdendo massa muscular. Por isso que eu chamo atrofia muscular espinhal. Então, a atrofia, ela é um termo médico, né, que fala existe uma diminuição do volume muscular porque é do músculo e espinhal porque a maioria dos neurônios eles começam no corno anterior da medula, dos neurônios motores. Então, só por aí a gente já vai entender que é uma doença que afeta só a parte motora. Toda a parte de sensibilidade, ela está preservada. E aí eu queria falar também, rapidamente, a herança, porque assim, muitos casais jovens têm nos procurado, e aí o que acontece? Eu posso ter outro filho, não posso ter outro filho.
Então, existem doenças que têm herança ligada ao sexo e tem doenças que têm herança autossômica. Gente, se eu estiver falando rápido, vocês podem me parar. Então, Tá esse é o ótimo. caso de uma herança autossômica, quer dizer, não é ligada ao sexo. E ela é recessiva. Então, vamos lembrar da biologia, azão, azinho. Os pais são portadores. Os pais são azão, azinho. Os dois são portadores. Os dois são azão, azinho. A chance de eu ter uma criança azinho, azinho, que é a criança que tem a doença, é 25%. Tá? A chance de eu ter uma criança heterozigota, portadora, é 50%. E a chance de eu ter uma criança que não tenha o gene é 25%. Assim, qualquer dúvida, gente, deixo o meu e-mail, porque assim, sem a figura eu acho que fica mais difícil. Né? Mas, assim, vocês fiquem à vontade, Renato vai anotando as dúvidas do pessoal, que aí a gente discute depois. Sim, se alguém quiser deixar alguma pergunta aqui também, né, doutora? A gente, se À der tempo, a vontade, você gente pode me responde, se interromper a não pode qualquer responder por momento, e-mail, não tem tá? problema. Eu só estou falando rapidinho esse começo, porque é para a gente ter um tempo para discutir as coisas no final. Acho que Tudo a turma bem, quer saber um pouco de tratamento também, parece que foi uma explosão de tratamento nesses últimos 2 meses, nunca vi uma é coisa verdade. dessas, mas tudo bem. Né? Então, a gente tem uma incidência de 1 para 10 mil nascimentos desta doença. E na população em geral, a população de heterozigotos, quer dizer, portadores, o Renato o outro pode ser, é de 1 para 50, de uma forma geral. Nós, no grande Brasil, somos privilegiados. A nossa incidência é 1 para 37. Nós somos campeões de tudo quanto é porcaria, a gente é campeão, né? Porque em alguns países a gente sabe que a incidência era mais alta, e a Parabéns pro literatura fala em Brasil, 1 para deu esse presente 40. pra gente. E nós ganhamos, nós somos 1 para 37 de heterozigotos, então, apesar de ser uma doença rara, o índice de heterozigotos aqui no nosso país não é tão raro assim. Desculpa a brincadeira, doutora, mas que honra para os brasileiros. Pois é, pois é, eu acho ótimo. E aí, no quadro clínico, eu vou falar um pouquinho do quadro clínico, dos vários tipos de AME, mas assim, sempre lembrar que as crianças, os membros inferiores, eles são mais acometidos que os superiores, ou eles são acometidos em primeiro lugar, e posteriormente, numa fase mais adiantada da doença, eu vou ter o acometimento dos membros superiores. Né? Então, eu vou dar algumas informações. Aqui eu queria mostrar uma figura de um arco reflexo. Sabe aquela figurinha do martelinho batendo no joelho das pessoas, que Sim, os neurologistas gostam de fazer para a perna dar o chute? Então, sim, esse sim. arco reflexo, como eu não tenho o neurônio da sensibilidade, ele está tranquilo, ele está normal. Mas o neurônio motor, ele morreu. Então, eu não tenho esse arco reflexo. Então, isso faz parte do exame neurológico. Isso é um dos sinais que a gente pode ter. E por que ocorre amiotrofia espinhal? Todo mundo sabe. Eu sei que aqui é um povo que sabe tudo de AME, né? A gente não pode falar nada que o Google já ensinou na frente. Mas para eu lembrar direitinho, eu vou começar a voltar para o cursinho. Hoje eu estou com um muito saudosista e eu vou mostrar, falar para vocês, é que eu estou sem a figura, mas vocês vão ter que usar a imaginação. Do que é a síntese proteica? Então, imagina dentro da célula existe um núcleo e naquele núcleo existe um negócio chamado DNA que carrega toda a informação genética. Certo? Esse DNA, qual é a função do gene? O gene é um fabricante de proteínas. Como que é essa história? Então, ele vai fabricar um RNA, tá? Que vai ser a imagem espelho desses. É esse RNA que vai levar a mensagem do DNA. Essa brincadeira chama-se transcrição. Tá?
Esse mRNA, ele vai para a célula, ele vai para o citoplasma, e no ribossomo é como se fosse uma receita de bolo, que o bolo vai ler, o ribossoma vai ler, e vai fabricar a proteína. E essa proteína é qualquer proteína. Eu vou dar um exemplo de uma proteína, sobrevivência do neurônio motor. É uma proteína, como qualquer outra. Tá? Poderia ser distrofina, poderia ser uma outra. Tá? Mas hoje eu estou gostando mais dessa proteína, sobrevivência do neurônio motor, que é bem interessante para a gente conversar. E o que é essa proteína sobrevivência do neurônio motor? É uma proteína que, como o próprio nome diz, ela dá uma estabilidade no neurônio motor. É uma proteína que, sem ela, o neurônio degenera, ele não fica bem. Tá? E quem fabrica esta proteína de sobrevivência do neurônio motor? O gene da sobrevivência do neurônio motor. Não tem dúvida, é o mesmo nome. Tá? E este gene fica onde? Fica no cromossomo 5. Aliás, tem muitos tipos de amiotrofia, na verdade, né? Mas eu vou falar só de 95% delas. Os outros 5% deixa para depois. Tá? Vamos falar de 95% das amiotrofias, que ficam no cromossomo 5. Que braço? Tem o curto, que é o petit, que é o P, e o longo, que é o Q. No longo fica no braço longo do cromossomo 5. Ou então, como a gente fala, cromossomo 5Q. Bom, e aí eu vou tentar mostrar uma figurinha. Eu vou explicar primeiro e depois eu vou mostrar uma figurinha. Esquecemos a miotrofia e vamos ver uma pessoa que não tem a doença. Ela tem esse gene, que eu já falei que fica no cromossomo 5Q, chamado gene SMN1, e que fabrica a tal da proteína SMN1, que é a sobrevivência do neurônio motor. Do lado desse gene SMN1, tem um outro gene, chamado SMN2. Esse gene SMN2, eu estou falando de pessoas normais. Com a evolução, ele foi ficando meio defeituoso, meio atrofiado, e ele tem uma mutação, uma substituição de umas letras, que são os nucleotídeos, que dão uma supressão do exon 7. Por isso, eu tenho a fabricação de uma proteína com defeito, ou seja, só 10% dessa proteína que ele fabrica é boa, é funcional. 90% dessa proteína SMN2 é uma porcaria, não tem função nenhuma. Mas não tem problema nenhum, porque todos nós temos a proteína SMN1. Eu vou tentar mostrar a figurinha só para vocês entenderem. Vamos ver se minha coordenação motora me ajuda. Não vai ajudar. Então, aqui o lado azulzinho, tá? É o gene SMN1. Renato, se não der para ver, você me dá uma dica aí. Dá para ver sim, tá tranquilo. É o SMN1, que fabrica a proteína SMN1 e está tudo certo. E esse amarelinho, que ele tem uma mutação antes do cromossomo do exon 7, e aí ele só fabrica 10% de proteínas funcionais e 90% de proteínas não funcionais. Todo mundo entendeu? Então, assim, agora que a gente vai começar a falar de AME. Então, vocês lembraram que eu tenho dois genes, o gene SMN1 e o gene SMN2. E que fica tudo certo, porque o SMN2 não funciona muito bem, mas o SMN1, ele dá conta do recado. Porém, existem mutações no gene SMN1, que faz com que ele não consiga fabricar a proteína. Então, o que acontece se eu não tenho a proteína SMN1? Então, eu só terei aquele pequeno percentual da proteína SMN2. E isto é a causa da amiotrofia espinhal. Em resumo, é a ausência da proteína SMN1.
em resumo, se eu tivesse que definir com uma frase só. E essa SMN2, ela é insuficiente, mas eu tenho cópias dela. Então, SMN1 eu sei que eu tenho duas cópias, a mãe e o pai, tranquilo. A SMN2, eu posso ter mais cópias. E quanto mais cópias eu tiver, mais proteínas SMN1 eu vou ter. E isto não cura a doença, mas dá um prognóstico da doença. Então, quanto mais proteínas SMN2 eu tenho, eu vou ter um melhor prognóstico. Não quer dizer que eu olho meu exame de DNA e falo, eu tenho duas cópias. Então você é tipo 1, tipo 2, tipo 3. Não tem essa correlação super certa. Mas, mais ou menos, quanto mais cópias de SMN2 a gente tem, melhor será o prognóstico. Cada cópia do SMN2 vai dar em torno de 10% das proteínas. Então, quem tem uma cópia tem 10%, quem tem duas cópias tem 20%, e assim por diante. Então, vamos falar um pouquinho dos tipos de amiotrofia, tá? Rapidinho, para a gente poder. Deu só uma cortadinha, mas voltou. Deu. Então, agora, a gente tem. Antes eu falava em 3 tipos, depois virou 4, agora parece que já tem 5, né? E agora Então, já são 5. é. Então, o primeiro, que é o tipo 0, na verdade, para muitos é um subtipo do tipo 1, tá? Então, é um tipo assim, super grave, que a criança realmente não se mexe nada no útero, tem malformações cardíacas, cerebrais, e realmente assim, o prognóstico dessas crianças ainda, infelizmente, é muito ruim. Ela morre realmente nas primeiras horas, é uma criança extremamente grave. Ela tem aquela face que a gente de escafandro, que é sem expressão, realmente é um quadro extremamente grave. Bom, aí vamos falar do mais frequente deles, que é o tipo 1. Né? Graças a Deus, esse tipo 0 é super raro. Tá? O tipo 1, meses de vida. Né? E muitas vezes até antes dos 3 meses. Tem até uma subdivisão, tipo 1A, tipo 1B, mas isso aqui é retórico, né? Cada criança é uma criança. E a mãe até também já pode sentir uma alteração nos movimentos fetais. Né? E essa criança do tipo 1, ela vai mamar alguns poucos meses, depois ela perderá essa capacidade de deglutir, ela vai respirar alguns meses, mas também ela precisará precocemente de ventilação não invasiva, e essa criança ela jamais terá capacidade de sentar, nem de segurar a cabeça. Tá? Então, hoje, em termos de tratamento, a gente divide, eu vou até adiantar, em não sentantes, sentantes e ambulantes. Então, o tipo 1 é um não sentante, assim como um tipo 2 que era sentante e ficou grave e ficou não sentante. Tá? E eu vou mostrar para vocês um filminho que chama-se Respiração Paradoxal. Eu quero que vocês guardem bem, porque este filminho. Ai, Deus do céu, tomara que Deus me ajude aqui. Deixa eu achar. E pronto. Olha para esse bebê. Olha, não sei se vocês conseguem ver o tórax deste bebê. Conforme ele inspira, o tórax afunda e a barriga vai para cima. E vice-versa. Na hora que a barriga baixa, o tórax levanta. É bem contrário. É um paradoxo. É uma respiração paradoxal. Tá dando para ver? Deu para ver, Tá, Renato? tá sim, tá sim. Pena que não deu, né?
Gente, isso daqui, uma vez eu fui num simpósio de AME e tinha um pessoal é, mostrando um filme muito parecido com esse e medindo o diâmetro do tórax, querendo dizer que isso poderia ser um índice de indicação de ventilação. Gente, isso é uma besteira. Na hora que a gente vê uma respiração paradoxal, não precisa mais exame. Não tem, acabou o exame. Isso já é indicação de ventilação. Então, é uma coisa assim muito importante da gente saber. Pode ser um parâmetro também, né? É um parâmetro assim, É um parâmetro, né? viu que assim, eu já peguei muitas crianças que vêm na consulta com respiração paradoxal e que ninguém está vendo, sabe? Respiração paradoxal não precisa fazer exame, está indicada a ventilação. Tá? Então, isso é muito importante. Aí nós vamos falar do terceiro tipo de hemiotrofia, chamado tipo 2, agora tem um nome também, doença de Dubovitz, ou forma intermediária, tá? Então, é o tipo da criança que, assim, ela vai sem, ela é menos grave. O diagnóstico também é antes dos 2 anos de idade, a partir de uma dos 15 meses, por aí já tem o diagnóstico. E é uma criança, não consigo mostrar, que ela vai conseguir sentar. Então, qualquer criança que atinge essa possibilidade de ficar na posição sentada sem apoio, por definição, é tipo 2. Tá? Na verdade, gente, a gente está falando da mesma doença. Tá? Todos os subtipos é a mesma doença. É que para ficar mais fácil para planejamento de tratamento, tudo, o pessoal dividiu. Mas assim, você vê divisões. Agora tem tipo 0, antes o tipo 0 estava dentro do tipo 1, agora tem tipo 1A, tipo 1B, que é antes dos 3 meses depois. Cada um fala, mas não importa, é a mesma doença, e cada criança é uma criança. Você não precisa ficar decorando tudo. Né? Então, essa criança do tipo 2, ela não vai, ela vai ser cadeirante sempre, né? E a gente tem algumas preocupações com ela, né? Então, uma das preocupações é a escoliose, que ela vai desenvolver, e uma outra preocupação que a gente tem é que ela vai ter um tórax. Ah, vou ver se eu consigo mostrar de novo a figurinha. Ai, meu Deus do céu. Vocês conseguem ver esse tórax em cima? Ah, não vai conseguir. Apareceu, aí tá jóia. Então, talvez aqui esse tórax aqui, este, ele é um tórax que a gente chama em ensino porque tem uma atrofia da musculatura intercostal. Agora, isso aumenta muito a restrição respiratória. Aliás, quando eu vejo um tórax assim numa criança, eu tenho certeza que ela foi mal orientada. Por quem eu não sei. Mas isso foi uma má orientação. Tá? Porque um tórax assim, junto com uma escoliose, a restrição pulmonar é muito importante. Tá? E também, você imagina uma criança com um tórax assim, ensino que está afunilado, quanto de atelectasia. Imagina uma esponja toda apertadinha, que não tem, que os alvéolos estão todos colabados. E eu vou dar uma informação para vocês. O pulmão de uma criança, ele termina a sua maturação com 19 anos. Agora, imagine uma criança que sempre teve um tórax, uma caixa torácica assim, colar constricta, um parênquima pulmonar fechado. Como que essa criança poderá, sabe, pode vir esojisma do jeito que for, que não tem jeito. Este pulmão está perdido, ele está atrofiado. Porque essa criança, num momento ainda de formação, ela já está sofrendo uma agressão violenta. Então, o tratamento, a abordagem respiratória dessas crianças é muito importante. Bom, aí a gente vai ter também um outro tipo de amiotrofia, que é o tipo 3, que também chama Kugelberg-Welander, ou amiotrofia juvenil, tá? Amiotrofia espinhal juvenil. E, bom, essa amiotrofia são pacientes que em algum momento da vida eles vão andar,
tá? E depois, mais para frente, numa idade variável, tem alguns no final da adolescência, alguns um pouco mais para frente, eles perdem a marcha. Em termos de prognóstico de vida, é muito semelhante, e eles vão entrar em ventilação, mas também numa fase tardia da vida, em torno dos seus 40, 50 anos. Tá? O que às vezes é complicado, porque quando a criança ela é pequena, você fala, tem que fazer ventilação, o pai põe ventilação, a mãe põe ventilação, e não tem discussão, não tem papo. Quando o cara é adulto e você fala, você tem que fazer ventilação, ele olha para a tua cara e fala, prefiro morrer. Então, às vezes é complicado também. E é interessante que são pessoas, tanto as emiotrofias, assim, são muito, as pessoas são muito inteligentes. E na literatura já se fala que existe uma inteligência superior dessas pessoas. Né? Então, o problema realmente é apenas motor, a cognição está perfeitamente preservada. Bom, a gente vai falar de um outro tipo de amiotrofia, que é o tipo 4, o tipo adulto, que na verdade o 4 virou 5 agora, né? Porque o zero entrou aí de gaiata. Na verdade, o tipo adulto é um tipo bem raro, acho que dá uns 5% de todos. Assim, na verdade, existe só uma pequena alteração motora e numa fase mais tardia da vida, na fase adulta, depois dos 30 anos. Olha, eu confesso para vocês que eu nunca vi. Tá? Porque é o tipo do paciente que quase não vai no médico. Né? Bem, gente, agora nós vamos falar um pouquinho de abordagem de tratamento, mas assim, do que a gente fala de tratamento paliativo. Só que assim, às vezes o pessoal não gosta muito dessa parte da aula, porque o pessoal quer um milagre. E milagre, gente, ele não vem sozinho, ele precisa ter o milagre e mais o paliativo que a gente vai falar. Como eu disse antes, para a gente planejar o tratamento, a gente tem que classificar as crianças. Aí não é tipo 1, 2, 3, não é nada disso. É assim, quem não senta, quem senta e quem anda. Então, fica mais fácil planejar a minha abordagem desta forma. Então, quem não senta é o tipo 1 ou é o tipo 2 grave? Quem senta é o tipo 2 ou o tipo 3 que parou de andar. E quem anda é o tipo 3 e o tipo 4 também. Bom, vamos falar um pouquinho do diagnóstico de hemiotrofia. Eu acho que a primeira coisa do diagnóstico, a gente tem que pensar em dividir o diagnóstico em duas partes. Um, quando eu tenho uma suspeita clínica, e um, quando eu não tenho, é um pré-sintomático. Então, quando eu tenho uma suspeita clínica, a gente está na fase do diagnóstico molecular, sabe? Assim, biópsia, aquela coisa que dá choque no músculo, né? É uma coisa assim que vai ficar um pouco no passado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter a suspeita clínica, então vamos dizer que eu tenho a suspeita clínica, é fazer o diagnóstico molecular, né? Então, assim, a gente pode começar com isso, então a gente faz o DNA, a gente tem, para ver se tem alguma mutação, algum tipo de deleção do gene do SMN1, e ao mesmo tempo a gente vê quantas cópias tem o SMN2, né? Para a gente ter mais ou menos uma ideia do prognóstico. Então, o tipo 1, a gente pode ter, só vou falar por cima, dois métodos para diagnóstico molecular. Um é o PCR e o outro é o MLPA, que eles servem para ver grandes deleções ou grandes duplicações que levam ao erro genético. Às vezes o MLPA dá normal, e eu acho que o paciente tem AMI. Então, eu tenho que fazer o NGS, que é o sequenciamento de nova geração, que é para a gente ver mutações pontuais, mutações de ponto, porque eu posso ter também mutações de ponto. Então, às vezes, eu acho que eu tenho uma família, uma criança que é filha de primos, eu faço o MLPA, o MLPA está tudo certo, aí eu pego, faço por que é primos? Eu faço o sequenciamento, o erro genético é igual, logicamente, são primos, e eu vou ver que os dois têm mutação de ponto, por exemplo. Então, é muito importante, mesmo quando você tem o MLPA
normal, você tem que fazer o sequenciamento de nova geração, que é a mutação de ponto. Em relação à dosagem da enzima CPK, alguns tipos de AMI têm aumento da CPK. AMI1 não tem, porque assim já nasce muito atrofiado, então não dá para aumentar a CPK. Mas às vezes AMI2, AMI3 tem um pouquinho de CPK alterada, mas não é um bom parâmetro assim para a gente fazer diagnóstico. É mais um exame, né? E tem a eletromiografia em alguns casos, né, que eu acho que devem ser selecionados, aqueles que eu estou numa dúvida completa. Eu não gosto de fazer eletromiografia, mas às vezes tem alguma indicação que é para você, porque a eletromiografia ela não dá o diagnóstico, ela localiza a lesão. Ela pode chegar para você e falar assim, olha, esse paciente tem uma lesão de neurônio motor, ou ele tem uma lesão de músculo, mas ele não fala o quê, ele só te localiza. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho agora de tratamento. Antes de falar das drogas novas, eu tenho que enfatizar a multidisciplinaridade do tratamento, tá? Então, não é só um cuidado paliativo, então eu tenho todo um aspecto que não é só motor, que também é ortopédico, que também é respiratório, que também é social, que também é inclusão, que também é econômico, que também é financeiro. Então, eu tenho que colocar tudo isso no papel, no meu planejamento. Então, se a gente for fazer um centro de raros, eu tenho que ter muitas equipes, né? Então, eu tenho que pensar no diagnóstico dessa criança, eu tenho que pensar na abordagem ortopédica, na comida, na disfagia, se eu vou fazer gastrocirurgias, etc. Então, por exemplo, no manuseio ortopédico, aí vale para todas as AMEs, e principalmente aquelas que não andam. Então, eu tenho a possibilidade de pôr colete em algumas AMEs, tomando um cuidado para não piorar a restrição respiratória. Eu tenho a possibilidade de corrigir essa escoliose em algum momento. Eu tenho que ver como está o tórax dessa criança. Eu tenho que ver se ela tem encurtamentos de membros, uma vez que ela não anda. Então, eu posso ter equino, eu tenho que planejar minhas ortetizações. Eu tenho que ver se ela consegue teclar no computador. Então, assim, eu tenho que ter todo um enfoque, isso no aspecto ortopédico, tá? Ortopédico sensolato. E eu tenho toda uma parte de reabilitação. Então, eu vou entrar com uma droga nova, com uma terapia nova, eu vou com uma nutrição nova. Então, eu tenho que ver, eu posso usar escalas funcionais, que eu nem vou entrar nessas escalas funcionais, pelo amor de Deus, mas tem um monte, Hammersmith, MFM, que pelo amor de Deus, né? Então, assim, shopping entende, cada uma é para uma idade, cada uma é para o braço, para a perna, e muitas vezes essas escalas não são suficientes. Eu preciso de goniometria, que é para ver se eu tenho encurtamentos, e muitas vezes nem goniometria, nem escala são suficientes para eu medir uma qualidade de vida. Por exemplo, você é capaz de teclar o computador? Não tem escala que fala isso. Você é capaz de tomar um banho sozinho? Não, não tem escala que fala isso. Então, eu acho que assim, você pode pegar escalas que te ajudam, mas o mais importante é conversar e sentir a necessidade do paciente. Você é capaz de comer sozinho ou você precisa de ajuda para alguém pôr a comida dentro da sua boca? Né? Posso Você fazer um está comentário, ventilando? doutora? Hã? Posso fazer um comentário? Pode. A escala motora, né? Até nós recebemos uma especialista aqui, a Graziella, em escalas motoras, né? Eu acho, e a opinião dela também, ela não pode nem deve ser definido se o paciente continua o tratamento ou não, baseado na escala motora. Sim. Porque uma criança, a gente vive isso aqui em casa, se o meu filho não quiser fazer, ele não faz, né? Tem uma Então, outra se mãe que você está nos chegar para mim e assistindo falar assim, olha, aqui. eu comecei o remédio Spinraza e meu filho que ficava ventilando 24 horas, agora fica 4 horas longe da ventilação, para mim isso significa muito. E não tem escala que mede isso. Cadê a escala? Né? Criança não internar mais, ter uma É. estabilidade, não é verdade?
Exatamente. Sabe, melhora da disfagia, melhora da ventilação, a não internação que você está falando, melhora da secreção, melhora da baba. Então, tudo isso que não tem. Não estou falando mal das escalas, gente, escala é importante. Mas você tem que usar todas as ferramentas para você avaliar essas crianças, né? Bom, aí a gente tem também, diz que eu estou olhando aqui, porque eu estou olhando a aula para eu lembrar, só que eu tenho que falar. O manuseio da parte respiratória, né? Então, assim, depende da fase da criança. Então, por exemplo, uma criança pequena de 2 anos, numa época de frio, por exemplo, ela pode fazer aquele palivizumab, tá? A gente pode fazer medicações para diminuir a babeira. E tem a ventilação, que a gente sempre fala em fazer com um IPAP alto, muito alto. Por quê? Por causa exatamente do tórax insino, para a gente melhorar esse tórax insino. E assim, as manobras contra a secreção respiratória, como o cough assist, que a gente pode discutir isso nas necessidades dos pacientes neuromusculares. Graças a Deus a gente está meio na moda como doença rara, né? Mas assim, mas assim, a gente tem que aproveitar essa moda, porque apesar de ser caro, é muito mais caro uma diária de UTI, uma semana de UTI, uma mãe que não vai trabalhar. Então, assim, a gente tem que discutir essas coisas também. Também, assim, a gente tem os cuidados gastrointestinais e os cuidados nutricionais, né? Então, a gente tem que, desde a disfagia, eu tenho alteração desde alta, que é a disfagia, né? Que em muitos casos de AME me impossibilita a deglutição, eu sou obrigada a fazer uma gastrostomia, né? Eu tenho todo um trato digestório mais lento, tá? Uma lentificação. Eu tenho uma obstipação intestinal, porque eu tenho uma lentificação, eu não tenho prensa abdominal decente, porque eu não ando. Então, eu tenho muitos problemas também de obstipação, então eu tenho que atacar isso, né? E quando eu faço, eu tenho também, como eu tenho um diafragma mais fraco, assim, o pior é o músculo intercostal, mas o diafragma também fica fraco. Então, eu posso ter um negócio chamado refluxo gastroesofágico, que é uma falha porque eu tenho uma válvula de refluxo. Eu tenho o esôfago e o estômago. E todo esse caminho e a passagem por dentro do diafragma é uma válvula anti-refluxo. Na hora que eu tenho um diafragma mais fraco, mais relaxado, eu posso ter, da posição deitada, eu posso ter uma digestão mais lentificada, a comorbidade, que é o refluxo, é muito frequente. Então, muitas vezes, quando é feita a gastrostomia, o cirurgião faz aquela que ele chama de funduplicatura de Nissen, que é a válvula antirrefluxo. Bem, o que mais? Bom, acho que assim, eu vou deixar um pouco para os bate-papos, né? E eu vou falar das drogas agora novas que apareceram, né? A primeira que veio, né, foi o. E aqui chegou tudo muito rápido. Aqui, nossa, a AMI foi assim, uma coisa, assim, o primeiro que chegou foi o Spinraza, que é o Nusinercena, né? E é um oligonucleotídeo, e, em resumo, o que ele faz? Ele aumenta o número de cópias SMN2. Não é a cura, mas o fato do SMN2 ter um número de cópias a mais vai fabricar mais proteínas SMN funcionais e deve melhorar muito. A gente tem visto isso, muitas crianças que precocemente têm começado com o Nusinercena, e a desvantagem é que tem que ser uma aplicação intratecal, o que é um pouco traumatizante, né? E assim, o esquema é quinzenal nas primeiras doses, nas primeiras 4 doses, e depois fica quadrimestral. Agora, como o Brasil é um país continental, às vezes é muito complicado você
colocar essa medicação na intratecal, porque você vai num pronto-socorro, o médico está inseguro, ele não conhece essa doença, ele nunca ouviu falar de espinraza, então como que ele vai assumir aquilo lá? Então, às vezes, a gente que vive num centro urbano, mas para quem vive num local mais afastado, numa cidade menor, sente bastante esse tipo de pressão. Bom, aí esse mês a gente teve a agradável surpresa, né, de ver que a Anvisa também aprovou o outro. O outro, quer dizer, o Nusinersen, o Spinraza já era aprovado pela Anvisa, pelo FDA, enfim. E agora, esse mês, a gente teve a aprovação do Risdiplam, né, que também é uma molécula, uma pequena molécula, que também vai ter um efeito muito parecido com o Spinraza, no sentido de aumentar o número de cópias, SMN2, né? E com uma vantagem. A vantagem é que pode ser feito em qualquer idade e o efeito do Risdiplam não é só no sistema nervoso central. O efeito dele é sistêmico. Significa que vai atuar naquele intestino, que ele vai atuar naquele respiratório, ele vai atuar em tudo. Tá? Então, assim, nesse aspecto, me parece muito interessante o Risdiplam. E, finalmente, né, a gente tem que agora, por fim, aquele remédio que chama mais caro do mundo, né, que é o Zolgensma. Gente, que eu não consigo falar o nome dele. O nome dele, do Zolgensma, é Omnacop. Nossa Senhora! Não dá para falar o nome Deixa do por bicho. Zolgensma. Onazemenogênia bevanotec. Bom, gente, não dá. E que, na verdade, é a terapia gênica, né? E aí, o que acontece? Esse gene do SMN1, ele é colocado dentro do vírus, a AV9, né? E esse vírus é injetado, uma única injeção na veia, e aí ele vai fabricar o quê? A proteína SMN1, que é que falta, né? Então, ele é aprovado para crianças menores de 2 anos pelo FDA, e no Brasil também, né, que foi atrás. E no EMA, que é a agência europeia, ele é aprovado para menores de 21 quilos. Não é por faixa etária, é por peso. Então, também é uma coisa interessante. Ah, que mais? Eu acho que, basicamente, essas eram as informações. Eu acho que a gente tem muito que discutir, que eu falei assim só da parte técnica mesmo, mas assim é muito complicado. Assim, eu acho que os movimentos em relação à AME foram assim fantásticos, né? Porque a aprovação dessas 3 drogas em tempo recorde, assim, foi de tirar o chapéu, foi maravilhoso, né? Mas assim, às vezes a gente tem essas 3 drogas, agora existem as ações judiciais e existem o dia a dia, sabe? Não adianta eu ter um Risdiplam se eu não tenho um coffee assist em casa para um momento de secreção pulmonar e perco, né? Então, com tudo isso, a gente ainda perde crianças. E eu acho que o pior de tudo é a dificuldade de manuseio dos pacientes, né? Então, ainda hoje, a gente vai dar aula nos congressos, por exemplo, de pediatria, e o pessoal fala para a gente, criança com M1 morre antes dos 2 anos de idade. Tá? Gente, então, na verdade, muito complicado, sabe? Quando a gente pega uma criança com respiração paradoxal e fala está indicada a ventilação, parece que a gente está falando grego. Quando a gente pega uma criança com AME em CPAP, toda dispneica, parece que a gente está brincando, sabe? Ou com parâmetro baixo, com aquele tórax todo em sino, horroroso, né? Parece que a gente está brincando. Então, eu acho que assim, eu vou ficar à disposição das dúvidas, se vocês tiverem, e se eu souber também, né? Porque às vezes eu não sei, né? Se eu não souber, a gente pesquisa juntos. E acho que é isso. Ah, legal, doutora. A senhora, como sempre, muito esclarecedora para tirar as dúvidas sobre esses detalhes que assim, muitas pessoas que estão no nosso meio, assim, às vezes não conhecem os detalhes, né?
Então, foi muito importante a sua aula, com certeza. Nós temos, acredito, aqui um pouquinho menos de 10 minutos, né? Para encerrar, senão o Instagram ele encerra automático, né? Eu recebi algumas perguntas aqui. Bom, a Juliana, de Santa Catarina, perguntou se a senhora tem alguma informação sobre os tratamentos com célula-tronco para a AME. Assim, eu vou fazer um complemento nessa pergunta. Os neurônios motores, quando eles morrem, eles não se regeneram, né? Mas com o tratamento de célula-tronco, podem se regenerar ou vir outros para substituí-los? Então, assim, eu acho que assim, os tratamentos com células-tronco, em tese, deveriam fazer parte deste contexto, né? Porque assim, por exemplo, vou pensar no Zolgensma, tá? Eu vou fabricar a proteína que está faltando e eu vou preservar o que eu já tenho de neurônio. Mas o Zolgensma não vai me fazer nascer neurônio, tá? Então, assim, em tese, teria um lugar o tratamento com célula-tronco para fazer crescer, brotar mais neurônio, né? Agora, eu acho que assim a ciência ela caminhou muito mais para terapia gênica do que para célula-tronco. Aqui no Brasil, a gente teve muita influência de célula-tronco, porque pesquisadores brasileiros de influência sempre trilharam muito por este caminho. E a gente também, eu me preocupo também porque assim, existe o mercado negro da célula-tronco, né? Então a gente vê as tais vaquinhas da Tailândia, do Paraguai, enfim, e isso assim, as pessoas devem fugir. Então, assim, eu acho que assim, célula-tronco hoje não é tratamento, é pesquisa, tá? E eu não vim da aula de pesquisa, eu vim da aula de tratamento, tá? Então, tanto na esfera paliativa, como na esfera que hoje, eu falei de Zolgensma como tratamento, eu falei de risdiplam como tratamento, não como pesquisa, tá? Então, assim, existem linhas de pesquisa de células-tronco, mas hoje não é tratamento, tá? No O que momento, se nada apresenta como... avançado. Hã? No momento, nada avançado. Nada avançado, tá? Então, gente, precisa tomar muito cuidado, tá? Porque a gente tem muitas ilusões, às vezes a pessoa fica se iludindo e esquece do básico, sabe? Às vezes fica sonhando com os urgentes, mas não faz fisioterapia, né? Então, assim, é tudo, tá? A gente tem uma doença muito complexa, que exige múltiplas abordagens. E não só em relação à doença, como na esfera social. Sabe, como eu vou incluir essa criança na escola, como que ela vai comer, como que ela vai no banheiro, como que ela vai teclar no computador, sabe, ela precisa estudar, ela é inteligente, como que eu vou inserir ela na sociedade, como eu vou tirar ela da UTI. Tá? Então, assim, eu acho muito importante que a gente brigue, se atualize. Eu não tenho detalhes de célula-tronco, porque, na verdade, eu estou muito mais para essas drogas novas que já estão aqui, e eu sou uma das que começou a prescrever, tem gente atrás de mim que nem doido, mas eu só prescrevo para quem é meu paciente. Né? Então, mas eu acho que é isso. Legal. É assim, que nem a senhora falou, não adianta receber um tratamento, mas não fazer fisioterapia. Não adianta receber o tratamento e não ter os equipamentos necessários, né? Uma Exatamente. coisa que a gente vê, doutora, é que assim, muitas pessoas, né, não sabem o que foi a luta de, por exemplo, da Unidos ter participado de mais de 40 reuniões lá em Brasília, né? E hoje a gente tem mais de 600 pacientes recebendo Spinraza no Brasil. O que foi a luta, o que isso foi importante, né? Na luta e como beneficiou também na aprovação desses medicamentos novos, esses dois que foram aprovados nos últimos Foi 2 meses, né? vitória violenta. Foi maravilhoso. Não, Foi com certeza. E o que maravilhoso. acontece? A gente vê campanhas para os Zolgensma, né? Governantes falando sobre ele, sobre o medicamento mais caro do mundo, mas assim, as pessoas têm que entender assim, se o Zolgensma não fizer efeito na criança, ele não pode ser reaplicado. Não é verdade, doutora? A pessoa pode precisar do Spinraza ou do Risdiplam lá na frente. Deu uma cortada. As pessoas que estão atrás dos Zolgensma, crianças até 2 anos de idade, deveriam ajudar a gente a lutar
levar a nossa voz mais longe, porque a gente vê a página da associação com nem 10 mil seguidores e página das crianças com 500 mil. Né? Se a gente tivesse 500 mil, com 10 mil a gente já fez bastante barulho. Né? Amanhã nós vamos ter uma reunião Gente, é tão importante também. importante, porque a união é que faz tudo. É muito importante que as pessoas se unam e vão lá para Brasília e vão começar. Mas não só por si. Gente, às vezes você ganha os ojos, mas você acha que vai ter uma varinha de condão que vai fazer você fabricar proteína e você vai sair andando? Não é isso. Não é isso. Não, não é esse milagre. É um milagre, mas não é esse milagre. Né? E é muito importante lutar por todos. Sabe? Você pode precisar algum dia que o outro lute por você. Então você precisa lutar por todos. Se você egoisticamente ficar fazendo vaquinha para. Todo mundo luta pelo seu filho, mas sem se importar com os outros, em vez de juntar um grupão, ir para Brasília e forçar esse governo a entrar em contato com o laboratório e conseguir um preço adequado, acessível para todo mundo, gente, é muito mais barato. Sabe? É muito mais barato dar um coffee assist do que pagar uma UTI. É muito mais Com barato dar um certeza. coffee assist ou dar uns urgências do que ter uma família, sabe? Uma mãe que largou o trabalho, o pai que chega cansado do trabalho e fica fadigado para dividir com a mãe em casa, sabe? É toda uma estrutura de home care que você tem em casa, pessoas estranhas que frequentam o seu ambiente, você perde a sua intimidade. Então, assim, é muito complicado isso. Então, são muitos Não, assuntos que precisam ser colocados em pauta. sim, com certeza, porque você acaba dividindo a comunidade e perdendo força, né? Assim, as pessoas podem Exato. ter certeza, o que depender da gente para perturbar os nossos governantes, nós vamos fazer. Amanhã vamos ter uma reunião importante Ah, você eu sei que você é sobre... chato mesmo. Eu continuo. Então, eu sou chato. Quando eu passo no Ministério da Saúde, Eu, todo mundo me olha para mim de rabo de olho, né? agora, eu acho que Mas, outras pessoas que têm que ficar do teu lado também. Não fique sozinho, porque você é só um e você tem a sua vida também, como todos têm. com certeza. Então, mas a gente faz o que pode, o que tiver ao nosso alcance, né, doutora? Exato. Doutora, acho que a gente tem só mais uns 2 minutinhos aqui. Ah, tem alguma É, pergunta? eu acho que, na verdade, tem várias aqui. A senhora comentou sobre o cromossomo 5q. Os 3 tratamentos que temos, os pacientes têm que ter esse cromossomo 5q para recebê-los? Sim, Os 3, né, doutora? sim, Os sim, 3 sim, sim. tratamentos têm que ser 5q, não é? Sim, é cromossomo 5q. É 95% das AMEs, gente. A grande maioria. As outras, assim, são super, super raras. É 95 mesmo, então não é chute, não. Não, né? A outra pergunta é sobre aquele panfletinho da senhora dos cuidados médicos, anestesia e oxigênio. Eu só não sei se Ah, vai dar tá. tempo Sim, antes sim. de encerrar. A senhora quer dar uma pincelada se não der tempo e cair a live, a gente depois faz um vídeo, alguma coisa, pode ser? Você sabe que eu acho respiratória. Então, tem os testes, né, que são os halogenados. Está me ouvindo, Reinaldo? Está me Estou ouvindo? Está ouvindo. me ouvindo? Tá. Então, os halogenados, alotano, succinilcolina, que são os inalatórios, os da criança. Tá? E a succinilcolina, que são os curarizantes, os relaxantes musculares. Eles são contraindicados. E da parte respiratória, espero que não caia, a gente tem dois tipos de alteração respiratória. Por exemplo, eu tenho crise de asma. Então, eu tenho uma falência primária de oxigenação. Se eu estou com crise de asma, a minha saturação cai, eu vou no pronto-socorro. O que o médico tem que me fazer? Me dá oxigênio e eu fico bem. Se eu tenho um pulmão normal, mas eu não expando o meu pulmão por algum motivo, porque eu tenho uma doença neuromuscular, por exemplo, tá? Meu pulmão é normal, mas eu não expando, a primeira coisa que acontece não é a falta de oxigenação, mas é a retenção de gás carbônico. Tá? Essa retenção de gás carbônico dá como consequência a hipóxia, a dessaturação, a diminuição de oxigênio. Tá? O que meu organismo faz? Eu que tenho doença neuromuscular. Ele manda informação aqui para o meu cérebro
Acho que deu uma cortadinha. Você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Deu uma cortadinha. Onde eu parei? Então, A senhora eu só no falei que cérebro. assim. Então, na verdade, é assim, se eu não expando o meu pulmão, eu tenho uma doença eu tenho AME, por exemplo, eu não expando o meu pulmão, eu começo a reter gás carbônico, e aí existe um estímulo para o meu drive cerebral e fala assim, respira mais rápido e respira mais fundo. E aí eu faço isso e eu melhoro um pouquinho o meu gás carbônico. Se eu for no pronto-socorro e coloco um oxigênio, esse Cortou, né, doutora? apertou, então, ele não quer que eu Mas fale. nós vamos E fazer o aí, seguinte, a gente compartilha uma postagem com essas informações. Acho que fica legal até para as pessoas terem na bolsa. ok. Nós recebemos muitos questionamentos sobre esses cuidados. A pessoa, esses dias É, atrás mesmo, eu vou no dentista, o que, que eu posso Renato, receber, o que lembra eu que não uma vez a posso? gente fez um alerta médico do neurônio motor? Fizemos, nós temos o alerta médico da senhora na nossa agenda institucional e nós fizemos uns cartões também para distribuir no evento anterior, né? Então, você pode postar de novo para quem tiver dúvida, né? Esse alerta Aí a médico, porque pessoa a parte imprime, né? respiratória, na verdade, vale para todas as neuromusculares, né? E é uma das grandes causas de morte. As crianças chegam em falência respiratória no pronto-socorro e colocam oxigênio, tá? Sem expandir o pulmão, né? Então, isso é uma coisa importante. Doutora, a falta de informação é complicada. O nosso filho Gianluca foi trocar traqueostomia 2 meses atrás. Chegou no hospital, eles queriam tirar o Gian do aparelho dele e colocar no do hospital com oxigênio. E a fisioterapeuta disse que conhecia a AME. Eu falei para ela, desculpa, você não conhece a AME? Se você quiser, eu te dou uma aula aqui do que é AME, né? Tá aqui meu cartão, sou presidente de uma associação. Mas assim, a pessoa não sabia o que estava fazendo dentro de um dos maiores hospitais de Santo André. Então isso é muito perigoso, não é verdade? Verdade. É verdade. Então, ainda quando põe oxigênio junto, às vezes tem uma pneumonia, precisa tomar oxigênio. Não tem problema tomar oxigênio, desde que use o aparelho e expanda o pulmão junto. O que não pode é colocar catéter, tá? E não expandir o pulmão. E dentro do possível ir diminuindo e retirando, não é, doutora? Sim, sim. Aí, assim, tem a história da extubação, que é uma outra novela, né? Que muitas crianças não são traqueostomizadas, né? Hoje a gente faz muito pouco a traqueostomia, pelo menos nos outros tipos, tipo um ainda é bastante, mas nos outros. É... assim, existe uma pecha no meio médico que, uma vez entubado um neuromuscular, ele vai necessariamente para a traqueostomia, né? Então, na verdade, isso está errado, né? E existe um protocolo de extubação que as pessoas precisariam conhecer. Não, não vai dar tempo de eu falar aqui. Um dia você marca uma live de respiratório, que você sabe que eu gosto, tá? E aí a gente conversa. Vamos agendar, sim, com certeza. Eu queria deixar dois recadinhos para o pessoal e para a doutora fazer um encerramento. Pessoal, tem uma consulta pública aberta da ANS. Os links estão em nossas redes sociais pela disponibilização de Spinraza pelos planos de saúde. Tá? Segundo a ANS, Spinraza não precisa ser incorporado na lista porque ele já é de fornecimento obrigatório por ser de uso hospitalar. Mas na verdade isso não é o que acontece. Os planos eles fazem de tudo para não cumprir e tentam fingir que essa regra não existe. Né? Então, por favor, participem, cobrem pela inclusão no rol da ANS e punição para os planos de saúde que descumprirem. Pessoal que luta pelo Zolgensma,
Risdiplam, lá na frente pode ser o seu tratamento. Então, se a gente conseguir o primeiro tratamento para a AME no rol da ANS, os próximos vão ser mais fáceis. Compartilhe, contamos com vocês. Tá? Era esse recadinho que eu queria deixar. Semana que vem, quarta-feira da próxima semana, deputado federal Diego Garcia vai estar aqui com a gente às 20 horas. Ele é presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras da Câmara dos Deputados de Brasília. Contamos com todos vocês. Amanhã já vai estar nas nossas redes sociais. Doutora, vamos lá, para fechar. Eu só posso agradecer, Renato. Você ficou muito lisonjeada com esse carinho e a gente está na luta, a gente briga pela causa, né, dos neuromusculares já há muitos anos e a gente já põe a cara para bater faz tempo. Eu sei que a gente até está famosa lá no Ministério, então, mas assim, eu acho que é importante e hoje a gente já conseguiu em poucos anos um avanço fenomenal. E eu acho, mas assim, ainda é muita coisa. Ainda o que é AME, eu não sei. Né? Então, assim, a gente precisa ainda ter uma longa luta pela frente. Com certeza, doutora. Mas, assim, estamos avançando, mas temos muitos que lutar. Né? Pessoal, receberam uma pergunta de onde que a doutora atende. A doutora atende em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, não é, doutora? Nessa época de pandemia, na verdade, eu estou fazendo só tele, viu? Mas estou esperando acabar um pouquinho essa pandemia. Né? Mas eu atendo, atualmente eu só estou no privado mesmo, na Vila Mariana. Mas pela tele a senhora está atendendo. Se alguém quiser contar, como que a senhora está fazendo para agendar? Pelo consultório mesmo ou pode ser pelo consultório? Pode ser pelo consultório. Pode ser pelo consultório? Então, se alguém quiser, pode mandar um direct para a gente. Oi? Meu e-mail também, tá? Tá ótimo. Se quiser, é analucia.langer@uol.com.br. analucia.langer@uol.com.br. Depois a gente coloca nos comentários. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Renato, você. A gente tem certeza que assim, a gente mais uma sementinha plantada aí para a gente conseguir mudar o futuro dos nossos portadores aí no Brasil, né? É verdade. E que outras doenças também possam seguir o mesmo exemplo. Hoje, até pouco tempo atrás, acho que quando eu fui no consultório da senhora a primeira vez, a gente não tinha nenhum tratamento. Hoje a gente já tem 3, né? Se Deus quiser, um dia a gente vai ter um que vai... Pois é. Que vai... Não é verdade, hein? Vivi para ver, viu? Eu não acreditava que eu estaria viva para ver tudo isso. Eu achava que hoje terapia gênica era coisa para o futuro, viu? Para o futuro, né? Com certeza. Eu vi até uma publicação nas nossas redes sociais. Oi? E hoje a gente já é nossa realidade. Já é a nossa realidade. Agora, acho que ontem ou anteontem, eu vi uma publicação nas nossas redes sociais que fazem 4 anos que o FDA aprovou que continuasse em processo de aprovação Spinraza nos Estados Unidos, né? A Biogen submeteu, então faz 4 anos que eles aprovaram que aquele processo poderia continuar, porque lá tem isso, né? Você entrega, eles dão um ok para ver se o processo continua ou não, né? E assim, as coisas avançando deixam a gente muito feliz. Doutora, muito obrigado mesmo por dispor do seu tempo. Mesmo, Renato. E até a próxima. Vamos marcar um outro, com certeza, para falar de parte respiratória, que eu sei que a senhora tanto gosta, e levar informações para essas famílias. Ok, então. Um grande abraço para todos. Uma boa noite a todos, pessoal. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas, com o deputado Diego Garcia.